Em uma pequena cidade do interior, onde a vida era marcada pela simplicidade e pelas tradições, viviam Rogério e Alice. Rogério, um jovem engenheiro esforçado, trabalhava em uma pequena empresa local e tinha grandes sonhos de fazer a diferença em sua comunidade. Alice, por outro lado, era uma jovem cheia de vida e sonhos, mas sua família estava mergulhada em dificuldades financeiras. A situação da família de Alice havia se deteriorado a tal ponto que suas dívidas haviam se tornado uma carga insuportável. Em um último esforço para garantir a segurança financeira, a família de Alice fez uma proposta inesperada a Rogério: um casamento arranjado. Eles ofereceram a Rogério uma quantia considerável de dinheiro para resolver suas próprias dificuldades financeiras, em troca de seu casamento com Alice. Rogério, que sempre teve um senso de responsabilidade e um coração generoso, viu o sofrimento da família de Alice e sentiu que era sua responsabilidade ajudar. Sem ter muitas alternativas, e desejando melhorar sua própria situação financeira, ele aceitou a proposta. A decisão foi difícil, mas ele acreditava que, ao menos, poderia proporcionar a Alice uma vida melhor e, quem sabe, encontrar um sentido mais profundo em seu próprio sacrifício. Alice, por sua vez, ficou devastada com a notícia. Ela não desejava se casar por pressão, mas sua família estava desesperada. Ela sentia que, ao aceitar esse casamento, estava traindo seus próprios sonhos e a possibilidade de encontrar o amor verdadeiro. Mesmo assim, ela decidiu seguir em frente com o casamento, pela segurança de sua família e pela esperança de que, com o tempo, pudesse encontrar algum conforto na nova vida. O casamento foi realizado com uma cerimônia simples, marcada por um misto de tristeza e resignação. Rogério e Alice começaram sua nova vida juntos com uma sensação de estranheza. A convivência diária estava cheia de desafios, pois eles mal se conheciam e estavam mergulhados em uma situação que parecia ser uma imposição mais do que uma escolha. Nos primeiros meses, o relacionamento deles era formal e distante. Rogério era gentil e respeitoso, mas o seu comportamento era mais de um amigo do que de um esposo apaixonado. Alice, por sua vez, lutava para se ajustar ao novo papel, mantendo uma atitude educada, mas com um coração pesado pela situação. No entanto, com o passar do tempo, algo começou a mudar. Rogério e Alice começaram a se conhecer melhor. Eles descobriram interesses comuns e começaram a compartilhar momentos de diversão e descontração. Rogério tinha um jeito especial de fazer Alice rir, e suas conversas começaram a se tornar mais sinceras e profundas. Alice, por sua vez, começou a perceber a bondade e a dedicação de Rogério, não apenas para com ela, mas para com todos ao seu redor. A vida em conjunto revelou uma nova perspectiva para ambos. Eles começaram a se apoiar mutuamente em suas jornadas pessoais. Rogério ajudou Alice a explorar suas paixões e a encontrar maneiras de contribuir para a comunidade, enquanto Alice encorajava Rogério a perseguir seus sonhos e a expandir suas ambições. Com o tempo, o relacionamento que começou como uma obrigação se transformou em algo mais significativo. Eles descobriram que podiam ser parceiros verdadeiros, oferecendo um ao outro amor, apoio e compreensão. O respeito que tinham um pelo outro cresceu, e o casamento, que antes parecia uma imposição, agora estava se tornando uma parceria genuína. O casal começou a ver seu relacionamento como uma oportunidade de crescimento mútuo e de construção de uma vida juntos que era baseada não apenas na necessidade, mas no carinho e na admiração. Eles trabalharam juntos para superar os desafios e construir um futuro que era significativo para ambos. Eventualmente, a família de Alice conseguiu se recuperar das dificuldades financeiras, e a pressão que havia sido uma vez tão esmagadora começou a diminuir. No entanto, Rogério e Alice tinham encontrado algo muito mais valioso do que poderiam imaginar: um amor verdadeiro que nasceu das circunstâncias mais difíceis. O casamento deles, que havia começado como uma obrigação, se transformou em uma história de amor. Eles se tornaram inseparáveis, enfrentando os desafios da vida com um espírito de equipe e uma conexão profunda. A história de Rogério e Alice é uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais complicadas, o amor verdadeiro pode surgir e transformar vidas, revelando que, às vezes, o destino pode ter planos surpreendentes para aqueles que estão dispostos a dar uma chance ao inesperado. Entre laços e liberdade asterisco. O relacionamento entre Rogério e Alice, inicialmente nascido da necessidade, começou a florescer em algo mais profundo e autêntico. Com o tempo, eles encontraram consolo e alegria na companhia um do outro, mas a vida ainda guardava surpresas que desafiariam o equilíbrio que haviam construído. Asterisco a revelação asterisco.
Um dia, enquanto revisava alguns documentos antigos em um escritório da casa, Rogério encontrou uma caixa empoeirada com documentos e cartas antigas. Curioso, ele abriu e encontrou cartas de amor e papéis que pareciam pertencer a um período muito anterior ao seu casamento com Alice. Uma das cartas, datada de vários anos antes, era de um homem chamado Vitor, que parecia ter sido um antigo amante da mãe de Alice. O conteúdo das cartas sugeria que Vitor havia sido um importante aliado na luta pela estabilidade financeira da família de Alice, mas que, após uma traição percebida, ele se distanciara. Intrigado e um pouco perturbado, Rogério decidiu compartilhar a descoberta com Alice. Ao ouvir sobre as cartas, Alice ficou surpresa e preocupada. Ela sabia pouco sobre o passado de sua mãe e nunca havia ouvido falar de Vitor. A revelação trouxe à tona antigas mágoas e segredos familiares que haviam sido enterrados. O conflito. A situação ficou ainda mais complicada quando Vitor reapareceu na vida de Alice. Ele havia retornado para a cidade com a intenção de reconciliar-se com sua antiga amada, que havia falecido, mas descobriu a conexão com a família de Alice e decidiu confrontar as questões não resolvidas. Vitor, agora um homem mais velho e amargurado, exigiu uma reunião com Alice e Rogério. Durante a reunião, ele revelou que a traição mencionada nas cartas era, na verdade, um mal-entendido envolvendo investimentos que sua mãe de Alice havia feito em segredo. Ele acusou a mãe de Alice de ter lhe causado prejuízos e prometeu que, se não recebesse uma compensação justa, faria questões públicas sobre a história. Desafio. Rogério e Alice se encontraram em uma situação complicada. A ameaça de Vitor estava gerando uma tensão crescente na comunidade e colocando em risco o futuro financeiro que eles haviam trabalhado tanto para construir. Alice sentia-se dividida entre proteger o legado de sua mãe e garantir a segurança de sua própria vida com Rogério. Enquanto lutavam para resolver a situação com Vitor, Alice descobriu mais detalhes sobre o verdadeiro caráter de sua mãe. Ela aprendeu que sua mãe havia feito sacrifícios significativos para manter a família unida, e que muitas das ações que Vitor havia interpretado como traição eram, na verdade, tentativas desesperadas de garantir um futuro melhor para todos. Essa descoberta fez com que Alice reconsiderasse a situação e tentasse encontrar um meio-termo. A resolução. Alice decidiu enfrentar Vitor com coragem e sinceridade. Em um encontro tenso, ela apresentou a verdadeira história por trás dos documentos antigos e ofereceu uma proposta de mediação para resolver as questões financeiras de uma forma justa. Rogério ajudou a negociar os termos, e, após intensas discussões, um acordo foi alcançado. Vitor recebeu uma compensação financeira que ajudou a cobrir suas perdas e, em troca, ele concordou em não fazer publicamente as acusações que ameaçavam a reputação da família de Alice. A resolução do conflito trouxe um alívio significativo para Alice e Rogério, mas também deixou uma marca profunda. A experiência havia testado e fortalecido o relacionamento deles, e eles se viram mais unidos do que nunca. A nova perspectiva. Após a resolução do conflito com Vitor, Rogério e Alice focaram em reconstruir sua vida juntos com uma nova perspectiva. Eles decidiram investir parte de seus recursos em um projeto que unisse suas paixões e valores, a criação de uma fundação para apoiar jovens empreendedores e promover a educação na comunidade. A fundação foi um sucesso e trouxe uma nova sensação de propósito para ambos. Eles se tornaram figuras respeitadas e queridas na comunidade, e seu trabalho ajudou a transformar a vida de muitos jovens e suas famílias. Futuro. Com o tempo, o relacionamento entre Rogério e Alice evoluiu para um casamento baseado em amor verdadeiro e profundo respeito. Eles haviam superado as adversidades e transformado um casamento forçado em uma parceria significativa e gratificante. O amor que surgiu das circunstâncias difíceis se consolidou em uma vida compartilhada repleta de propósito e felicidade. A prova de fogo. Com o sucesso da fundação e o retorno à normalidade, Rogério e Alice encontraram uma nova estabilidade em suas vidas. No entanto, uma nova crise estava prestes a testar novamente a força de seu relacionamento. Alice começou a perceber mudanças sutis no comportamento de Rogério. Ele estava mais reservado e frequentemente ausente, mergulhado em trabalho e atividades fora de casa. Alice tentou abordar o problema com delicadeza, mas Rogério se esquivava, alegando que estava lidando com questões relacionadas à fundação e à expansão de seus projetos. Sua preocupação aumentou quando uma série de rumores começou a circular na comunidade.
Algumas pessoas sugeriram que Rogério estava envolvido em práticas financeiras questionáveis para garantir o sucesso da fundação. Alice, perturbada e confusa, decidiu investigar a situação por conta própria. A revelação. Durante sua investigação, Alice descobriu documentos que indicavam que parte dos fundos da fundação estava sendo desviado para investimentos pessoais e projetos não relacionados com o objetivo original da organização. Alice ficou devastada ao encontrar evidências que pareciam corroborar os rumores. Ela confrontou Rogério com suas descobertas em um momento de alta tensão. Rogério, inicialmente defensivo, acabou admitindo que havia feito investimentos arriscados com a intenção de expandir a fundação e garantir sua estabilidade a longo prazo. Ele justificou suas ações como uma tentativa de assegurar que a fundação não apenas sobrevivesse, mas prosperasse. No entanto, as decisões arriscadas e a falta de transparência criaram uma situação que comprometia a integridade da fundação. Alice estava dividida entre sua lealdade ao marido e sua responsabilidade para com a fundação e seus beneficiários. Ela sentiu que precisava agir rapidamente para corrigir a situação e proteger a reputação do trabalho que haviam construído juntos. A decisão. Alice decidiu que a única maneira de resolver a crise era fazer uma auditoria completa da fundação e reestruturar a administração. Ela convocou uma reunião de emergência com a diretoria da fundação e apresentou a situação de maneira honesta e transparente. O processo de auditoria revelou a extensão dos problemas e permitiu que medidas corretivas fossem implementadas. Rogério concordou em se afastar temporariamente da gestão da fundação e colaborar plenamente na reestruturação. A crise colocou à prova a confiança e a resiliência do relacionamento entre Rogério e Alice. O recomeço. Após a crise, Rogério e Alice passaram por um período de reflexão e reajuste. Rogério se dedicou a um processo de reabilitação pessoal e profissional, incluindo aconselhamento e treinamento em gestão financeira e ética. Ele fez um esforço consciente para recuperar a confiança de Alice e dos membros da fundação. Alice, por sua vez, tornou-se mais envolvida na gestão da fundação, garantindo que a transparência e a responsabilidade fossem prioridades. Ela trabalhou para restaurar a reputação da organização e assegurar que os projetos voltados para a comunidade continuassem a prosperar. Durante esse período, o relacionamento entre Rogério e Alice passou por uma transformação profunda. Eles aprenderam a se comunicar de maneira mais eficaz e a lidar com os desafios juntos, com uma maior compreensão e empatia. A reconciliação. Com o tempo, Rogério e Alice conseguiram reconstruir a confiança e a estabilidade em suas vidas. A fundação saiu mais forte e com um compromisso renovado com seus princípios. A experiência fortaleceu o relacionamento deles, e ambos se tornaram mais conscientes do impacto de suas ações e decisões. Para comemorar o retorno à estabilidade e o sucesso da fundação, Rogério e Alice organizaram um evento comunitário que uniu pessoas de diferentes origens e histórias. O evento foi uma celebração da recuperação e do novo começo, e destacou o impacto positivo que a fundação havia tido na vida das pessoas. Durante o evento, Rogério fez um discurso sincero sobre as lições que aprendeu e agradeceu a Alice por sua força e apoio inabalável. Alice também falou sobre a importância de enfrentar desafios e aprender com eles, e expressou seu orgulho pelo trabalho que haviam realizado juntos. Futuro. Rogério e Alice continuaram a trabalhar juntos na fundação e em projetos que contribuíam para a comunidade. Eles desenvolveram uma nova visão para a fundação, focada não apenas na expansão, mas também na criação de uma base sólida de apoio e transparência. Em sua vida pessoal, Rogério e Alice encontraram um novo equilíbrio, celebrando os momentos de alegria e aprendendo a enfrentar os desafios com uma nova perspectiva. Eles sabiam que o caminho havia sido difícil, mas também estavam gratos pelas lições aprendidas e pelas oportunidades de crescimento. A história de Rogério e Alice tornou-se uma inspiração para muitos, mostrando que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar um caminho para o sucesso e o amor verdadeiro. Eles provaram que, com perseverança, honestidade e apoio mútuo, podem transformar desafios em oportunidades e construir um futuro mais brilhante juntos.